Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Vamos continuar aqui a leitura do currículo da cidade, tema aí do auxiliar técnico de educação do concurso, e vamos continuar da página 23 até a página 27. Vamos lá. 1.1 Os territórios como elementos da vida comum. Os termos território e cultura estão muito imbricados e configuram significação de grande importância que se reflete sobre a educação de bebês e crianças pequenas. Um território não é um lugar com uma forma definitiva. Ele é um cenário constantemente renovado, onde as atividades, desde as mais cotidianas até aquelas mais especializadas, são criadas a partir da herança cultural do povo que nele vive, em suas relações com os processos globais. Durante muito tempo, a ideia de território foi definida pelo seu recorte natural ou político e recebia o nome de nação ou estado. Porém, no presente momento, podemos observar a passagem do território nação-estado para um território transnacional, no qual a interdependência global cria uma nova realidade. Os territórios tornam-se cada vez mais globalizados e as configurações sociais são constantemente renovadas por fluxos que ultrapassam fronteiras e se tornam presentes na vida cotidiana. No entanto, um território, mesmo quando globalizado, não possui o domínio sobre a vida de todos. Um território é sempre um espaço de disputa de poder para colonizar ou para superar subordinações e contestar processos de colonização. Portanto, todo território é um espaço social em que forças econômicas, políticas, culturais estão em permanente tensão, disputando a hegemonia. Os territórios estão localizados em um espaço geográfico, um território em movimento, de coisas e de pessoas. Milton Santos, 2001, constituiu o par conceitual mundo e lugar. O mundo é o campo das possibilidades, e o lugar é o espaço do acontecer solidário, categoria concreta, da existência e da coexistência, onde se recebem os impactos do mundo. Os lugares são configurados pelo mundo, mas é neles que está situada uma possibilidade de resistência. A comunidade é a vida vivida no território. De acordo com Milton Santos, o território usado é um espaço geográfico e social que contém a vida humana em suas peculiaridades, diversidades e similaridades. O espaço local, a comunidade, o bairro são elementos iniciais de vínculo dos seres humanos ou das comunidades com a sociedade maior. É nela que acontece ou não a possibilidade de mobilidade. Cidades de grandes dimensões, como São Paulo, abrigam vários territórios horizontais, contíguos nas relações de vizinhança ou territórios em rede de verticalidade, globalizados e vividos por conexões virtuais. Os bebês e as crianças devem ter direito aos territórios da sua cidade. De acordo com Tonucci, os adultos adaptaram as cidades às suas necessidades, especialmente as dos seus carros, seus brinquedos preferidos. Com isso, excluíram os idosos, as pessoas com deficiência, os bebês e as crianças. As cidades estão perigosas. Os bebês e as crianças cada vez mais ficam em casa em frente a telas. Vivem o paradoxo de serem bombardeados de informação pelas redes sociais, pelos games, pelo telefone celular, pela televisão, mas não têm autonomia para realizar movimentos e deslocamentos. Para o autor, é preciso escutar a imaginação criadora das crianças e, com a ajuda delas, salvar as nossas cidades. A seguir, vamos acompanhar parte de um longo projeto que escutou as crianças e ampliou os territórios da escola, ocupando os espaços possíveis para a brincadeira no território e na cidade, como sugere Tonucci. Cena 1. Conseguimos, junto às crianças e suas famílias ou responsáveis, tornar a viela através da escola. Uma passagem escura, com entulhos e, por isso, perigosa. Um lugar revitalizado. É claro que nenhum trabalho de qualidade social se faz sem constantes acompanhamentos.
não é apenas uma ação que, depois de realizada, possa ser esquecida. É por isso que o projeto teve continuidade com as brincadeiras que podem acontecer além da escola. Nesse sentido, visitamos com as crianças os espaços comerciais do bairro, suas casas e, por fim, uma praça pública, que é um lugar ótimo para brincar. As crianças vão até lá fazendo muitas observações que nós, enquanto adultos, por vezes não percebemos nem paramos para notar. Elas comentam o quanto as pinturas das casas são interessantes e revelam sobre as pessoas que ali moram, as próprias construções, a quantidade de lixo nas ruas, etc. O passeio deixa de ser somente um momento de lazer e diversão com os colegas, torna-se também um momento de estudo do meio, uma oportunidade de aprendizagem. Percebemos que era preciso cuidar da praça, esse importante espaço de brincadeira, e torná-la nossa. Iniciou-se então o processo de revitalização da praça. Preparamos com as crianças um evento para a limpeza, de forma que as famílias ou responsáveis compreendessem que ali é um espaço possível de vivência e experiências do brincar. Tivemos, por fim, a reinauguração da praça e seguimos todas as semanas indo até lá, levando materiais de largo alcance, como papelão e brinquedos tradicionais como corda, pipa, bolinha de gude, etc. Lá as crianças e os adultos resgatam e vivem suas infâncias, aprendem uns com os outros e resignificam o que é viver na periferia, quais as possibilidades do território e o que podemos fazer ou a quem devemos cobrar para que ele se torne nosso. Esse projeto foi desenvolvido por uma escola ao longo de 3 anos e indica o quanto tempo cronológico não é o tempo da experiência. A brincadeira é um elemento presente na infância que permanece e continuamente vem sendo reinventado na convivência e nas interações com as pessoas e os territórios. Nesse projeto, podemos observar as 3 protagonistas de uma escola da infância em ação: as crianças, as famílias ou responsáveis e aos profissionais. Apropriar-se da cidade, como sugere Tonuki, é um ato criativo que pode alterar a vida das crianças e dos adultos. Apropriar-se dos territórios, potencializando-os como espaço de brincar e de convivência com as crianças, ajuda a desenvolver a noção de pertencimento e de que o público é de todos. Nessa cena, além de revitalizar a praça, a professora ampliou as possibilidades do brincar, que é um dos elementos principais do vínculo humano, expandindo o repertório das crianças com brinquedos e materiais de largo alcance, em um movimento junto com as famílias ou responsáveis. Brincar é um direito dos bebês e crianças, seja dentro e fora da unidade escolar. Brincadeiras tradicionais como pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua, rodas cantadas também devem ser apresentadas nas UEs, para que as crianças ampliem seu repertório ao brincar com seus pares quando estiverem nos diferentes espaços dos territórios, independentemente de terem às mãos algum tipo de material ou brinquedo. É possível pensar em desdobramentos desde projeto por meio da escuta atenta às crianças e suas elaborações de hipóteses durante o estudo do meio. Quais foram as indagações e comentários sobre o que elas demonstraram interesse durante o passeio? Em que aspectos as crianças se identificaram? Se os territórios oferecem traços identitários para as crianças, elas e suas famílias ou responsáveis também podem, em sua ação social e coletiva, oferecer traços de identidade para a comunidade. A escola, como agente de desenvolvimento social comprometida com os bebês e as crianças, pode interceder nos territórios a partir do diálogo com outras instituições e secretarias para benefício da infância. Nem sempre os territórios são acolhedores com os bebês e as crianças. Portanto, articular mudanças nos territórios com as famílias ou responsáveis para construir espaços mais gentis e de brincadeira para as crianças no território é também função da escola. Nos centros educacionais unificados, CELS, por exemplo,
é possível atender às necessidades dos bebês e das crianças por meio do desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e de lazer. Nas escolas que não possuem essa situação tão favorável, é fundamental ofertar outras oportunidades na comunidade do entorno, apropriar-se da cidade, assumindo-a como sendo seu território, contribui para reafirmar o sentido de pertencimento da construção da identidade. As UEs fazem parte de um território material e simbólico, de uma cultura ou de múltiplas culturas. Cabe à escola, por um lado, propiciar práticas pedagógicas que deem sentido ao território como espaço de pertencimento para relações com a cultura local, com o modelo de vida das pessoas, com suas manifestações culturais, artísticas e nacionalidades diversas. E, por outro lado, analisar o território que os projetos políticos pedagógicos também tenham a identidade dos territórios. Dessa forma, os bebês e as crianças que estão chegando podem ser inseridos indiretamente de forma que sejam apresentados em seus pertencimentos sociais, culturais, valorizados em suas diferenças. A educação como processo social se efetiva a partir das relações estabelecidas em um território, sejam elas educativas, formais ou informais. Os bebês e as crianças nascem em um território e nele produzem, reproduzem ou inventam modos de viver. Cada território propicia uma experiência de infância para as crianças, pois as relações sociais se modificam no tempo e no espaço. Esse é um dos muitos motivos pelos quais as UEs não apenas precisam conhecer temas relativos às infâncias, mas perceber cada grupo de bebês e crianças em seus contextos e na sua singularidade, para compreender os seus modos de viver, aprender, conviver, brincar, divertir-se. Nos territórios, os bebês e as crianças convivem com outras de diferentes idades, gêneros, interesses, desejos. Nos territórios, as crianças brincam com crianças da sua idade, mas também com as maiores e menores. A idade não é uma variável importante para a realização de jogos e brincadeiras. O que interessa é o desejo e a sintonia que configuram os territórios de brincadeira das crianças. Precisamos escutar as vozes dos bebês e das crianças nos diferentes territórios, pois elas não são iguais. Milton Santos afirma que a nossa função é fazer falar os territórios. Os territórios precisam ter voz, pois é ela que reorganiza o todo, que possibilita integrar os diversos grupos sociais e constituir o laço social de sociedade e confiança. Um território pode ser marcado por relações sociais, de produção, de reprodução ou de resistência, dependendo do uso que os atores sociais fazem dele. As UEs fazem parte de um território material e simbólico, de uma cultura ou de múltiplas. A proposição de práticas pedagógicas que deem sentido ao território como espaço de pertencimento deve se relacionar com a cultura local, com os modos de vida das pessoas, com as suas manifestações culturais e artísticas. É nas relações com os territórios que os bebês e as crianças constituem as suas identidades pessoais e sociais. A seguir, trazemos uma cena na qual uma EMEI apresenta uma experiência vivida com suas 35 crianças de um grupo ao expandir a ação pedagógica para além dos muros da unidade. E a cena 2 vou deixar para o próximo vídeo. Então é isto. No próximo vídeo vamos continuar a leitura a partir da página 27, a partir da cena 2. Então é importante estar acompanhando todos os vídeos aí. E aí vamos da página 27 até onde der. Vamos ver até onde dá para ler no próximo vídeo. Para ficar atento às novidades, ative as notificações aí pelo sininho. Deixa o like, tá bom? Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!